Já faz mais de 2000 anos que um homem veio à Terra ensinar pra gente a força do amor. Infelizmente o ser humano ainda continua em guerra, e quanto menos consciência, maior a dor. A gente colhe o que planta, disso ninguém vai fugir. Por isso é que não adianta, a gente não pode mais se omitir. Mais coragem, mais vontade está faltando, eu reconheço. Todos querem a verdade, mas no fundo ninguém quer pagar o preço. Já faz mais de 2000 anos que um homem veio à Terra ensinar pra gente a força do amor. Infelizmente o ser humano ainda continua em guerra, e quanto menos consciência, maior a dor. Mas um dia a gente vai finalmente compreender o amor do nosso Pai tem por mim e por você. E esse amor vai ensinar o que a gente quer saber. Quem tem olhos pra enxergar vai ver, vai ver. Convidamos agora o nosso irmão Alexandre para nos trazer os ensinamentos da noite, e mais uma vez te agradecemos pela colaboração. Obrigado, Alexandre. Obrigado, mano. É o mano, a gente chega de sábado aqui, ele, oi, mano. Nossa, eu estava sentado aqui, não estava olhando quanta gente tem hoje aqui. Que bom. Você sabe que a gente precisa ter a parte alta e baixa, né? Semana passada estava aqui a Deilson, né, falando para a gente aqui, eu estava ali sentado, eu falei, um dia ainda eu vou falar assim, bonito, né? Chamar a atenção de todo mundo e aprender, E hoje deu uma oportunidade, Domingos me convidou no sábado, eu criei coragem, né? E falei, o que eu vou falar? Peguei o Evangelho, vim aqui para essa sala, abri o Evangelho, eis que não me mostraram a virtude. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre a virtude. Essa virtude de que eu vou falar, a gente vai encontrar lá no capítulo 17, sede perfeitos, os caracteres lá do homem de bem. A gente conta lá no item que fala sobre a virtude, tá? Mas vamos a uma reflexão. Quando a gente tenta compreender a virtude, não é fácil a gente entender. Por quê? Ela se confunde, às vezes, com outras sensações, tá? No conceito, vamos buscar o conceito da virtude, a gente encontra, é uma disposição estável, em ordem a praticar o bem. Revela mais do que uma simples potencialidade ou uma aptidão para uma determinada ação, uma ação boa, perdão. Trata-se de uma verdadeira inclinação. Então, a virtude, eu vou buscar mais num exemplo. Vamos lá. Se a gente falar aqui, aliás, foi dito pela Daniela e pelo Domingos. A Daniela, na mensagem, e o Domingos falaram da vontade, da coragem, da benevolência. Tá? Todas essas são exemplos
de virtudes. Mas olha que interessante. Se a gente pegar na linha histórica dos filósofos, dos pensadores, nós vamos ver ali, na linha de Sócrates e na linha de Platão, eles vinham num desenvolvimento que a virtude trabalhada, ela se desenvolve à medida que intelectualmente o homem vai se desenvolvendo, tá? Então, para eles, à medida que a gente vai se desenvolvendo intelectualmente, a gente já tem discernimento para a aquisição dessas virtudes. Lá em Aristóteles, ele já pensava no seguinte, ela é gerada pelo hábito e desenvolvida na justa medida. Olha lá, se eu faço uma coisa sempre instruído, sempre fazendo sempre aquilo, por Aristóteles eu acabo desenvolvendo uma virtude, tá? Só que ela acaba sendo mecânica. Isso é muito importante a gente falar aqui, porque à medida que a gente vai compreendendo, que a doutrina espírita vai nos ensinando, tá? A gente tem que ter muito cuidado de não tornar as nossas virtudes em hábitos mecanizados, tá? Nesse ato mecanizado, eu vou dar um exemplo para vocês. E eu garanto que já aconteceu com algum de vocês aqui. Alguém aqui já pegou o carro, montou no carro, saiu de casa e foi tomar consciência de que chegou no outro lugar, a hora que chegou, eu passei por aqui, eu fiz isso, acaba não percebendo nenhum caminho. Olha lá, um hábito, colocar o cinto de segurança. Há um tempo atrás, eu lembro quando meu pai tinha uma Brasília, eu não lembro nem se a Brasília tinha cinto de segurança na parte de trás. Acho que nem tinha, né, Domingos? Fala, não é da minha época. Nem agora. Então a Brasília carro, né, que eu estou falando. O que acontece? A gente acabou condicionando. E hoje eu garanto que quem dirige aqui é muito difícil vocês entrarem no carro e se andar um pouco vai falar, opa, está faltando alguma coisa, é o cinto de segurança. Então a gente acaba condicionando uma ação, tá, a ser feita. Percebam isso, depois do que eu falei aqui, percebam isso, essa relação. Muitas coisas a gente faz de forma mecanizada, tá? Então, o aprendizado que a doutrina propõe para a gente, essa reflexão, é a gente realmente fazer isso de coração, tá? Transformando-a numa virtude, tá? Muitas vezes a gente faz um ato condicionado a uma situação de troca, tá? Eu vou fazer isso porque está lá escrito e pode acontecer. Não, eu vou fazer. Não, a gente tem que tornar essa condição como se fosse natural, espontânea e feita com amor, tá? E tomar muito cuidado com outra percepção. Por quê? À medida também que eu vou tomando essas ações, eu tenho que tomar cuidado com o meu próximo. Acabei de falar com o meu irmão aqui, e ele me deu um belo exemplo, e eu vou até utilizar esse exemplo. Muitas vezes, a gente está fazendo uma ação que a gente não percebe que aquela ação já está interferindo ao nosso próximo. Então, quando a gente vai fazer alguma coisa, muitas vezes a gente vai tão no ímpeto, na necessidade, e acaba esquecendo do nosso próximo. A gente acaba desrespeitando, a gente acaba pulando a vez, enfim, a gente não percebe essas sutilezas aí, tá? No desenvolvimento filosófico entre Platão, Sócrates, Aristóteles, tá? Veio aí em seguida o cristianismo. O Cristo, o maior exemplo de virtudes que nos deixou, o cristianismo, ele faz a conexão, tá? O que ele vem e mostra para a gente? Eu já vou falar aqui na figura até de Santo Agostinho,
que ele diz que a virtude é uma boa qualidade da mente por meio da qual vivemos retamente. Já o Tomás de Aquino diz que a virtude é um hábito do bem, ao contrário do hábito do mal. Tá? Então, essa virtude tem condição da gente aprimorar? Como é que a gente adquire essas virtudes? Antes de mais nada, vamos lá. Me ajudem a dar exemplos de virtude. Eu falei aqui da coragem, o Domingos também cantou sobre a vontade, coragem, o que mais? Paciência, benevolência, indulgência, o que mais? Humildade. Olha lá, quantas virtudes. A gente conhece, a gente tem discernimento sobre essas virtudes. Só que, e o limite entre a coragem, tá, e a intemperança, não sei se é a palavra correta. A coragem e você não... Qual? O medo. Vamos então fazer essa associação. Boa ideia. Qual que é a diferença, qual que é a sutileza da virtude coragem e do medo? Vamos lá. Um limite. Na coragem, a coragem compreendida como o esforço do enfrentamento de uma situação, tá, nos dá aquele ânimo de ir à frente e não desanimar. Então, a coragem nos impulsiona. Vocês tiveram coragem de vir hoje aqui assistir o Alexandre falar. Parabéns, vocês são corajosos. Tá? Não ficaram com medo. O medo já nos bloqueia. O medo já nos segura um pouco mais. Mas tem que tomar muito cuidado com a coragem excessiva, porque ela pode nos expor. Tá? A coragem misturada com a valentia e com outros vícios. Então, vocês estão percebendo qual o limite entre as virtudes e os vícios que a gente pode ter? Tá? A virtude ainda, vou colocar aqui, ó, designa toda a excelência própria de uma coisa, em todas as ordens de realidade, em todos os domínios. Tá? E o hábito, ele fala aqui do hábito, é uma maneira de ser adquirida. Eu vou colocar numa situação aqui. Ó. A virtude ela seria uma média. Tá? Entre um ponto e o outro, ela estaria no ápice ali. Ó. Vamos colocar aqui. Ó. Vou dar um exemplo. Se eu não souber ponderar essa limitação, eu vou estar agindo de uma forma incorreta e eu posso, muitas vezes, prejudicar o próximo ou não saber aí como agir diante de uma situação. A doutrina espírita vem e ela ensina uma coisa muito interessante para a gente. Ó. Todos nós, hoje, somos fruto daquilo que projetamos para nós. Eu, Alexandre, todos nós que estamos aqui, nós viemos com uma bagagem espiritual que nos trouxe aqui. E o que fez nós estarmos aqui, sermos quem nós somos hoje? Os nossos desejos. Tá? A soma desses desejos que nós temos, fizéssemos com que alcançássemos onde nós estamos agora e quem nós somos. A minha profissão, a minha vida social, as pessoas que eu estou envolvido, o meu jeito de ser, se eu sou nervoso, se eu tenho empatia, se eu tenho ansiedade, se eu tenho excessos, toda a minha constituição, a doutrina espírita mostra isso para a gente. É uma bagagem de todas essas informações, de tudo isso que a gente veio adquirindo ao longo do tempo, das nossas existências. Só que isso, o que nos
o que nos projeta isso são os nossos desejos, tá? E se a gente tiver equivocadamente errado em relação aos nossos desejos, tá? Muitos colocam toda a sua energia, toda a sua destinação num determinado fato, numa determinada ação, que ali na frente, na vida, vai ver que aquilo ali apenas deixou ela de viver outras situações. Pessoas que colocam a vida profissional em relação à vida afetiva. Pessoas que colocam, abrem mãos de viver entre uma comunidade como nós, para se dedicar aos prazeres, tá? Muitos preferem, ao invés de estar aqui hoje, tentando estudar, como eu estou tentando, como nós estamos tentando, absorver essas informações, estão lá, já no pré-carnaval, né? Tem gente que já está pulando o carnaval já, né? Então, olha lá, olha onde eles depositaram os seus desejos, tá? E esse depositar e projetar esses tipos de desejos, as virtudes nos ajudam muito a alcançar o meio reto. Porque uma coisa é importante dizer para todos. Nós vemos aqui e pedimos a ajuda de Deus, tá? Pedimos a ajuda da espiritualidade amiga para nos ajudar e nos amparar, nos fortalecer diante das situações difíceis. Só que uma coisa é fato. Deus, o caminho correto, a espiritualidade amiga, ela está lá no caminho. Ela não vai abrir exceções. Ou seja, ela mostrou qual que é o caminho correto. A todo momento ela mostra para a gente o que é o caminho correto. Às vezes a gente dá aquela desviada desse caminho correto, sofrem com as tribulações, damos as famosas cabeçadas, apanhamos e voltamos. Então, essa experiência, isso que a gente vai fazendo, vai formando quem nós somos. E o Espiritismo vem nos ajudar a que a gente apare essas arestas aí e tente estabilizar um pouco mais nesse caminho correto. E a virtude, dentro dessas N outras informações que o Evangelho nos traz, ela está dando aqui um caminho para a gente em relação a essas práticas. Tá? Ainda falando de virtudes, só a título de conhecimento, tá? De sabedoria, da gente buscar a informação, porque a busca da informação é uma constante para nós que estamos no propósito do conhecimento da doutrina espírita. Ela é base para a gente. Kardec nos ensinou isso. Espírita, amai-vos. Primeiro mandamento. Segundo, instruí-vos. Então, a instrução constante é necessária, se faz necessária a nós que nos propomos a isso. Tá? Então, vamos lá, rebuscando. Na informação, existem as virtudes, são ditas as virtudes cardeais e as virtudes teologais. Alguém faz ideia do que seria virtude cardeal e teologal? Alguém já ouviu falar dessas virtudes? Não, né? Foi justamente o que eu tinha comentado. Ó. As virtudes cardeais são aquelas adquiridas pelo esforço. Tá? E as teologais diz que é um dom de Deus. Isso no conceito aqui. Então, ó, se as virtudes cardeais são aquelas que são adquiridas pelo esforço, eles elencam quais seriam essas virtudes, que seriam a prudência, fortaleza, temperança e justiça. Ou seja, ó, a prudência é aquela virtude que permite o entendimento, reflexionar sobre os meios conducentes a um fim racional. Prudência. Agir com prudência. Vamos me dar um exemplo de agir com prudência. Vai. Ao atravessar a rua,
Se eu ando atravessando a rua no celular hoje em dia, é assim, né? Não é assim que a gente atravessa a rua? Eu não estou agindo com prudência, nem segurança, né? Ou então, eu dei o exemplo de atravessar a rua. Eu estou aqui conversando com vocês e esse microfone para de funcionar. Aí o que eu vou fazer? Bater nele para tentar fazer com que ele volte a tudo. Espera aí. Vamos ser prudentes da forma como a gente vai agir. Calma, pensa. Vamos ver. É racional fazer isso daí? Vai valer a pena? Vai funcionar? Eu vou agir corretamente? Eu vou ficar nervoso. Eu vou despertar outras tendências que eu carrego. Tá? Então, é um exercício constante. Por quê? Porque à medida que eu vou exercitando essas virtudes, eu vou deixando um pouco de lado as minhas tendências. Tá? Fortaleza e valentia, já dei o exemplo aqui. Consiste na disposição para que, em conformidade com a razão, isto é, atenção a bens mais elevados, arrasta a gente aos perigos, suporta os nossos males e não retroceder diante até de situações próximas à morte. Ela nos dá coragem. Chega-se a confundir até com instinto de preservação. Tá? A paciência, por exemplo, ela é uma virtude subordinada à fortaleza. Tá? Por quê? Ela consiste na capacidade constante de suportar as adversidades. A fortaleza é uma virtude que, acompanhada da paciência, nos faz ser resignados em determinada situação, compreender aquilo e não dar murro na ponta de faca, não jogar prato no chão, né, não bater nas portas, né, não dar um pontapé no cachorro. Né? E a temperança é isso, consiste em aperfeiçoar constantemente a potência sensitiva, de modo a conter o prazer sensual dentro dos limites estabelecidos pela sã razão. Assim, a moderação é a temperança no comer, a sobriedade no beber, a castidade no prazer. São aparentados como a temperança, a negação ou domínio de si mesmo, isto é, a vontade de não se deixar desviar do bem. Tudo, gente, tudo tem um equilíbrio. Tá? E é esse equilíbrio que a gente tem que buscar, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Né? Isso vai mostrar para a gente manter esse equilíbrio. Tá? Ainda, dentro da virtude teologal, né, ele fala, na ética religiosa, a fé, a esperança e a caridade são chamadas teologais. Tá? O que era teologal? Como é que é? Isso. Então, a fé, a esperança e a caridade são dita dom de Deus. A gente consegue exercitar a nossa fé? Como que a gente conseguiria aí exercitar a nossa fé? Difícil. Leva-nos à reflexão a respeito disso. O exercício da fé. Como que a gente faz isso daí? A fé é o assentimento do intelecto que crê com constância e certeza. Constância e certeza, tá? Em alguma coisa. A prudência, a fortaleza, a justiça e a moderação podem ser adquiridas. Ninguém dentro de si gesta a fé, ou seja, ele não tem um exercício para a gente adquirir, a gente vai aprimorando, mas ela não vem com um exercício, não vem com um dom, ele está falando aqui. Né? Já a esperança também, é uma expectação de algo de superior e perfeito. A esperança não é o produto de nossa vontade, mas de uma espontaneidade cujas raízes nos escapam, porque não é ela genuinamente uma manifestação do homem, mas algo que se manifesta pelo homem,
porque não encontramos na estrutura de nossa vida biológica, nem na nossa vida intelectual, uma razão que a explique. Olha que interessante, é a esperança. A gente tem a esperança, e de onde ela vem? Pode se transformar, a gente pode ficar confuso nessas explicações, mas lembra que ele falou lá atrás, às vezes uma sempre vem associada à outra para a gente compor a essência. Olha a caridade. A caridade é mãe de todas as virtudes, como dizem, né? É a raiz de todas as virtudes, porque ela é a bondade suprema para consigo mesmo, para com os outros, para com o ser infinito. A caridade, assim, supera a nossa natureza, porque graças a ela o homem avança além de si mesmo, além das suas exigências biológicas. Então, no exemplo que o meu irmão Mano Domingos deu, olha o exemplo que ele deu, e quando ele estava falando, eu estava lembrando desse texto. Aquela pessoa que fuma, e para satisfazer os seus desejos, muitas vezes ela não se contém, e acaba esbaforindo a fumaça do cigarro na outra pessoa. É uma falta de caridade, tá? Porque ele está pensando mais nele mesmo do que no próximo, tá? Ele está quebrando aquela barreira do limite do respeito ao próximo, tá? E ele deu esse exemplo, eu achei muito bacana, mas tem vários outros exemplos, tá? Dar ao lugar para aquela pessoa mais idosa, na fila, numa cadeira, num ônibus, tá? Existem vários outros exemplos aí que a gente poderia citar. E muitas vezes, na nossa ansiedade, na nossa correria do dia a dia, na pressa, a gente esquece, a gente não pratica. O que a gente vai pensar? O outro lado, que eu vou mostrar para vocês o que é. Virtudes e os vícios, tá? Ao longo do tempo, a gente adquire uma série de hábitos negativos, tá? Alguns deles são visíveis. Então, o hábito que ele fala como um vício, o fumo, o álcool, outros nem tanto, é que costumamos disfarçá-los ao máximo para que não se tornem muito evidentes. Nesse sentido, a gula, damos o nome de necessidade proteínica. A lascividade, a gente chama ela de necessidade fisiológica. A ira é embelezada com a expressão cólera sagrada. Cólera sagrada, a ira. A cobiça, a gente encoberta a cobiça com a desculpa da previdência. A preguiça, a gente disfarça ela com a necessidade do repouso, né? Quando não com a esperança de que os outros produzam por nós. A gente deposita nos outros aquilo que a gente precisa fazer. Vou dar um exemplo bacana para vocês. Eu não vou lá no portal não, viu, Alexandre? Mas você leva o meu nome lá no portal? Põe meu nome lá no livro, né? Gente, não que isso não se deva fazer. Uma pessoa que não tem condição, que está numa situação, traga o nome, a gente vai pedir para os espíritos amigos tratá-la. Agora, uma pessoa bonitona que nem eu, saudável, cabeludo, cheio de vida, né? Corajoso, esperançoso, Mano do Domingos, lá em casa, vou estar de chinelão de dedo, chego para a Dani, Dani, você vai no portal hoje? Vou ler, eu tenho que ir lá, eu tenho uma responsabilidade. Põe meu nome lá, que eu não estou me sentindo bem hoje. Aí ela olha para mim, você já experimentou tomar banho, Lê? Porque às vezes né? Então, olha que interessante. Quando a gente deposita as nossas responsabilidades aos outros, está disfarçado isso daí. Então, é preguiça mesmo, né? Essas virtudes e vícios na visão do Espiritismo. O que o Espiritismo vem ainda colaborar conosco nessas informações, tá? Eu vou lá remeter à pergunta 893,
pergunta 913 do Livro dos Espíritos, tá? Na 893, ele pergunta, né? Qual a mais meritória de todas as virtudes? Eu já até falei, nós já até conversamos dela aqui. Os Espíritos respondem, todas as virtudes têm seu mérito, porque todas são indícios de progresso no caminho do bem. Há virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento das tendências, tá? Mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem segunda intenção. A mais meritória é aquela que se baseia na caridade mais desinteressada. Alguém lembra aqui de um exemplo dessa caridade praticada no Evangelho? Tem tantos, tem muitos. Alguém lembra de um? Me fala de um. Dá um chute aí. Da caridade desinteressada e que abre mão até das suas necessidades para o bem do próximo. Óbolo da viúva. O óbolo da viúva, tá? Quando Jesus observa lá no gasofilácio, como é que é? Gasofilácio. A oferenda que é dado ali, e os seus apóstolos observam também, e observam que tantos jogam as moedas lá. E uma viúva deposita apenas uma moeda. Então observam essa ação e falam, olha Cristo, ela depositou apenas uma moeda, sendo que outros tantos depositaram tantas outras moedas. Aí Jesus, eu tô falando de um modo resumido, não com as palavras bonitas e belas e na íntegra. Mas Jesus fala, olha, ela deu mais que todos aqueles outros que depositaram grandes quantidades, porque ela deu daquilo que iria fazer falta a ela. Tá? E muitas vezes a gente pratica essa falsa caridade. Tá? A gente ajuda à medida que temos em excesso. E não é só em dinheiro que eu estou falando. É tempo, é conhecimento, é carinho, atenção, compreensão. Tudo que às vezes a gente pode ofertar um pouquinho ao nosso próximo, a gente não faz. Tá? Então, essa caridade que ele está falando, abrir mão do nosso conforto de casa para vir aqui estudar e aprender. A gente está se esforçando, a gente está sendo caridoso para quem? Primeiro, para com nós mesmos. A gente está se dando a oportunidade de estarmos aqui e a aprender e a construir essas informações. E a pergunta 913? O que ela vai falar, a pergunta 913? Se ele está falando de qual é a mais meritória de todas as virtudes, na 913, ele vai perguntar, entre os vícios, qual é o que podemos considerar mais radical? Olha lá, ele usou essa expressão. Ele não falou qual é o pior, ele falou, qual que podemos considerar mais radical? Né? Olha lá. Já, eles são curtos na resposta, né? Eles já vão dar na lata. É muito interessante, quem estuda o Livro dos Espíritos vai observar isso. Às vezes dá para perceber que eles falam assim, acho que os Espíritos, a gente, quando está estudando, fala, você já não perguntou isso? Você já não sabe disso? Já não tem um discernimento para aprender isso? Então vou te dar, a resposta é essa. Já o dissemos muitas vezes, o egoísmo. Então, o vício mais radical é o egoísmo. Tá? Por quê?
Ó, dele deriva todo o mal. Gente, isso aqui é forte. Isso é forte. Do egoísmo deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe o egoísmo. Vaidade. Não está o egoísmo lá? Orgulho. Muito bem. Não está o egoísmo lá? Preconceito. Tem um pouco de orgulho, de egoísmo lá. Vai, mais um vício. Todos, se a gente for buscar na essência, o egoísmo está lá. Tá? Até na preguiça, o egoísmo está lá. Eu estou pensando no meu conforto, na minha condição. Tá? Por mais que luteis contra eles, não chegareis a extirpá-los enquanto não os atacardes pela raiz. Qual que é a raiz? O egoísmo. Enquanto não lhes houverdes destruído a causa. Que todos os vossos esforços tendam para esse fim, porque nele se encontra a verdadeira chaga da sociedade. Eu me lembro, na época que eu tinha cabelo, faz pouco tempo, eu devia ter uns 15 anos ou menos. Foi a primeira vez, não, era menos, era 12 anos, ainda tinha cabelo, eu tinha um cabelo bonito, Domingos, fazia até assim, ó, e ia para trás assim. E na época que eu tinha o cabelo, era da época do Chitãozinho e Chororó, que eles usavam aquele rabinho aqui atrás, assim, ó, e eu deixava. Não era Chitãozinho e Chororó, é o Menudo, na época do Menudo. Quem que conhece o Menudo aqui? Vocês são velhos, hein? Porque para conhecer Menudo. Então, nessa época, o que aconteceu? Foi uma das primeiras vezes que eu tive contato com o Divaldo. E uma outra coisa interessante, naquela época o Divaldo devia ter uns 70, 80 anos. Então, eu estou fazendo os cálculos. O Divaldo deve estar com quantos? 180, mais ou menos? Porque o Divaldo é fantástico. Além do que ele sabe, que ele conhece, ele se preserva de modo... Acho que aquilo lá é fé, é amor que deixa ele daquele jeito, né? Bom, enfim. E o Alexandre foi lá, no 22 de agosto, que acho que nem existe mais 22, frente ao Correio. Existe ainda 22 de agosto? Não existe. Não é mais o 22 ali, não tem mais nada, né? Acabou. Meu Deus do céu. 25 anos. Então, bem antes disso, foi lá. Aí o Divaldo fez uma apresentação. E era, no final, um pinga-fogo. Tá? E ele abriu para as perguntas. E eu, com toda a minha sabedoria dos 15 anos de idade, quando passaram a sacolinha lá, eu já estava na mocidade, estudava alguma coisa, falei, eu já vou fazer uma pergunta que eu vou acabar com o Divaldo. Ele vai, Divaldo, qual é o motivo de todo o sofrimento que passamos? Eu escrevi mais ou menos era a época de prestar a prova, essas coisas, então eu falei, eu vou fazer, escrevi uma redação, meu papelzinho, todo mundo era desse tamanho, meu papelzinho era esse aqui, mais ou menos, né? Aí escrevi lá. Eu falei, ele não vai nem ler, né? De repente, ele tira lá o papelzinho. Só faltou escrever assim, eu acho, ele tem o poder, né? O Alexandre perguntou. A resposta dele, meu querido, a maior chaga da humanidade é o egoísmo. Acabou. Está aqui, ó. Eles estão respondendo isso para a gente. Então, o que a gente pensa? Ó? O movimentar-se diário produz hábitos. Tá? Os hábitos maus enraizam de tal sorte em nosso psiquismo que se tornam extremamente difíceis de serem eliminados. Tá? Em se tratando de esforço para extingui-lo, parece-nos que cometemos um erro que já se tornou secular, ou seja,
combater a causa pelo efeito. Somente quando tomamos consciência do móvel que ela produz, a ação, é que podemos ter segurança na eliminação do efeito. Na realidade, não somos nós que deixamos os vícios, são eles que, desprovido da nossa atração, deixam-nos. Vamos resumir isso aqui? A partir do momento em que nós quebramos os nossos padrões, abrimos mão desses padrões que a gente vem carregando ao longo das nossas existências, a gente dá a oportunidade dessa renovação. Todo mundo aqui já ouviu aquela história que o Haroldo conta, daquelas famílias mineira e paulista. Todo mundo já ouviu essa história? Que o Haroldo conta, o Haroldo Dutra? Não? Vocês nunca ouviram? Que bom! Vou ganhar mais 15 minutos com vocês. Que beleza! Então o Haroldo conta que na divisa entre São Paulo e Minas havia um rio e tinha uma fazenda ali, né? E um belo dia, um mineirinho encostou ali na cerca e olhou, essa cerca está errada, porque aquela parte ali pertence para mim, Foi lá e mudou a cerca. Aí o que acontece? O fazendeiro paulista viu aquilo, falou, não, voltou a cerca. Aí brigaram. E aquele tiroteio dali para cá, morreu o paulista, morreu o mineiro. Chegou no plano espiritual, os dois foram sentar lá de novo e ver o projeto de encarnação de novo, planejamento encarnatório. Aí o coordenador espiritual, Domingos, chegou para eles assim e falou, poxa vida, vamos lá, vamos tentar consertar isso? Mineirinho, você vai nascer em São Paulo. O paulistinha, você vai nascer em Minas. Tudo bem? Vamos tentar consertar? E foi, reencarnar. Só que reencarnado na mesma fazenda, os dois, na mesma divisa. Não chega o paulista na frente da cerca, olhou a cerca, essa cerca está errada. Mudou a cerca. O mineirinho do outro lado, essa cerca está errada. E tiroteio, morre o paulista e morre o mineiro. Chega lá no plano espiritual de novo. Mas eu falei para vocês, dei oportunidade para vocês. De novo vocês fizeram isso? Tá bom, vamos lá. Paciência e tudo mais. Volta o mineirinho, nasce em São Paulo. E o São Paulo, eu ia falar São Paulino, não, paulista, nasce em Minas. E um belo dia está um mineirinho andando lá para as propriedades dele, olha para a cerca. Essa cerca está errada. Mudou a cerca. O paulista foi lá e viu. E morreram os dois de novo. Chegou lá no plano espiritual. Domingos olhou para eles. A cara do Domingos olhando para eles. É vocês, né? Vocês vão nascer de novo lá. Mas se vocês chegar perto daquela cerca, vocês vão ver o que eu vou fazer com vocês. O que acontece? Isso aí são os padrões. Enquanto a gente não quebrar esses padrões, enquanto a gente não rever esses padrões, a gente vai continuar sofrendo. Tá? Eu vou continuar tendo dor de barriga, porque eu não como direito, como rápido. Vou continuar tendo meu problema de pedra no rim, porque eu não tomo água. E eu vou continuar carregando esses meus vícios, enquanto eu não transformá-los em virtudes. E ele deu o maior exemplo para a gente aqui, qual a maior virtude e o nosso maior
radical dos nossos vícios, dizer assim. Então, gente, é isso. A proposta que a gente tinha é essa reflexão sobre os nossos erros, avaliá-los, compreender a respeito sobre as virtudes. Uma coisa importante, que vale a pena a gente conversar também. Nós estamos envolvidos, todos, num fluido muito sutil, que a espiritualidade ensina para a gente o que é. E a gente tem condição de estar captando desse fluido todas essas informações. Hoje, aqui, nós estamos unidos por esse mesmo pensamento, por essa mesma energia, tá? Então a gente tem condição de extrair aqui tudo que é necessário para o nosso desenvolvimento. E se a gente carrega essa energia, esse pensamento, essa vibração, e leva para os outros locais, a gente consegue irradiar isso para o próximo também. Então nós somos multiplicadores. E a gente vai multiplicar isso através dos nossos exemplos, através das nossas atitudes, tá? Então, num belo dia, eu estava caminhando com a minha filha, tá? Tropecei numa embalagem de leite longa-vida, lá PET, andando na areia, né? E aí o que eu fiz? O Alexandre andando, né? Todo espiritualizado. Eu joguei e continuei. Minha filha parou e eu continuei. Minha filha foi lá, pegou a caixinha de leite e levou até o lixo, onde que tinha para colocar. Aí quando ela fez isso, eu pensei, meu Deus, como eu preciso melhorar. Porque são às vezes nas pequenas atitudes que a gente mostra ainda as nossas tendências. Por que a gente está arrastando ainda aqui? Porque essas tendências ainda são fortes. Então são às vezes em pequenos gestos que a gente consegue controlar e dominar, é que a gente vai controlar essas tendências. Meus queridos irmãos, domingos eu tinha que falar até que horas? 11h30. Até 11h30? Na minha relação eu não consigo estender tanto assim, para falar até 11h30, tá? Que acabou aqui, a minha muleta quebrou, tá? Mas eu garanto para vocês, porque sempre quando eu falo alguma coisa, a gente sempre vem com o amparo do vídeo, né? A parte visual. Então, quando eu estou aqui e acaba o assunto, eu vou botar um videozinho para vocês assistirem aqui. E ganho mais uns 15 minutos. Mas hoje eu não trouxe. Hoje só está na palavra mesmo, no auxílio espiritual. Tá? Então, é essa a mensagem que eu trouxe hoje. Ela é apenas uma parte do capítulo 17. Se vocês quiserem ir profundo dentro do capítulo, vai lá e vê o capítulo 17, Sede Perfeitos. A virtude é um dos itens que está lá. Tem outros itens que esclarece esse capítulo que dá bastante subsídio de informação para a gente. Eu peguei só um pedacinho dele, a virtude, mas tem lá um monte tem os caracteres do homem de bem, tá? E vamos lá, buscam essa informação. Tudo bem? Domingos, obrigado pela oportunidade. Prometo para você que na próxima vez eu falo até às 11h30, tá? Bom? Obrigado, viu, gente?